Nós vamos fazer contato com o professor sênior da Universidade Federal de São Carlos, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, João Roberto Martins Filho. Bom dia, João Roberto. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, né? Dentro desse cenário conturbado que a gente vive no Brasil hoje. E ontem tivemos mais lances, inclusive, dessa novela que na verdade se tornou o governo de Jair Bolsonaro, João, que foi aí a troca de 6 ministérios, né? Tivemos aí alterações e entre elas a saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que era uma figura ali que foi assessor especial do ministro do STF, Dias Toffoli, tinha o aval de alguns generais importantes, inclusive o general Vilas Boas, ali próximos do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, em relação a essa mudança, como é que você viu a saída de Azevedo e Silva, João? Olha, eu passei boa parte do tempo depois que isso aconteceu tentando ver qual era a análise que as pessoas estavam fazendo, não só meus colegas, porque a gente tem grupos de estudo de defesa que o tempo todo se comunicam, mas também os artigos de imprensa. E só hoje de manhã que eu comecei a perceber uma coisa. Aqui tem uma manchete do jornal o Globo que diz o seguinte: pressionado, Bolsonaro cede ao Centrão e abre crise com militares. Ora, o Brasil teve até agora 12 ministros da Defesa, porque o Silva Luna saiu ontem, o Azevedo Silva. Bom, por que se cria uma crise que de toda a reforma ministerial, a imprensa evidentemente está se concentrando na mudança do Ministério da Defesa? O problema é muito claro. Abre-se uma crise com militares quando se demite o ministro da Defesa, se já foram demitidos 12 ministros da Defesa e nunca houve crise nenhuma, porque está tudo errado. Está tudo errado no sentido de que não poderia ser ministro da Defesa um general. O Ministério da Defesa foi criado para estabelecer parte do controle civil sobre as 3 Forças Armadas que não tinham mais ministérios, elas tinham comandos. Na medida em que depois do governo Temer você passa a ter ministros da Defesa que são generais, quando você demite um ministro, que é uma coisa comum, uma atribuição do presidente da República, quando você demite um ministro, você abre uma crise militar. E não adianta o ministro falar, não, eu defendi o caráter de Estado das Forças Armadas. Ora, ele era um ministro, portanto ele era do governo Bolsonaro. E quem é que ajudou a colocar esse governo Bolsonaro aí? Os militares. Então não adianta agora querer dizer que não estavam fazendo a política do governo, quando era evidente que eles, desde o início, desde a fala do general Vilas Boas, quando ele passa o comando do Exército, que os militares se identificaram com esse governo. Muito bem que agora queiram se desembarcar, mas que o governo, em grande medida, está associado aos militares, está. Inclusive até porque ocorrem algumas versões, né? Uma delas diz respeito a que Azevedo Silva teria resistido a algum tipo de ordem, né, do presidente Jair Bolsonaro para se posicionar de forma favorável ao chamado estado de sítio. Mas quando a gente volta um pouquinho para trás, vê ali que, por exemplo, ele foi ali num passeio praticamente de helicóptero junto com o presidente, justamente sobrevoar atos que eram antidemocráticos. Então, eu acho que é muito nesse sentido que você fala, né, João? Não dá para dizer que não sabia o que era ou que não tinha conhecimento aí dos arroubos autoritários do presidente Jair Bolsonaro a essa altura. É muito bem lembrado. Veja bem, nós tivemos 2 casos paralelos que aconteceram no ano passado. Um deles aconteceu nos Estados Unidos, quando um dos chefes militares mais importantes dos Estados Unidos, se não o mais importante, ele acompanhou o presidente Trump numa excursão que ele fez a partir da Casa Branca para simplesmente marcar a posição e ir até uma capela que existe, uma igrejinha que existe ali perto. Para isso foi usada a força contra os manifestantes que estavam ali. Dias depois, esse general vai aos órgãos de comunicação e diz que ele errou, que ele não deveria estar ali, que as Forças Armadas não se associam a governos, que as Forças Armadas não têm como função se imiscuir em assuntos internos. Muito bem. Agora a mesma coisa, a imprensa comprou a versão completa de que por um motivo ou por outro, cada colunista está falando uma coisa, mas por um motivo ou por outro,
o ministro saiu por discordar do autoritarismo do governo Bolsonaro. Bom, antes tarde do que nunca. Mas por que o general americano faz a sua meia-culpa dias depois e o general brasileiro demora 10 meses para fazer o meia-culpa? No momento em que Bolsonaro utilizou o ministro da Defesa, que é o general, que já estava errado, deveria ser o ministro civil, levando o ministro num helicóptero para sobrevoar e lá de cima acenar uma manifestação contra o Supremo e contra o Congresso Nacional, o ministro deveria ter saído ali. Muito bem que ele saiu agora, mas demorou 10 meses. Agora, você menciona essa questão da mudança do Ministério da Defesa, né? O Ministério da Defesa que foi criado ali no âmbito da concertação, da transição democrática, inclusive demorou bastante para ser implementado, só chegou a efetivamente funcionar no governo Fernando Henrique Cardoso, e no governo Michel Temer foi ocupado pela primeira vez por um militar, o que é um contrassenso, né, João? Porque assim, era justamente para ser uma separação entre um símbolo da separação entre poder civil e militar, e se tornou uma outra coisa. Como que o Ministério da Defesa mudou dentro do âmbito do governo de lá para cá, dessa nomeação do general Joaquim Silvio Luna no governo Michel Temer até agora no governo Bolsonaro? Bom, o que mudou foi o seguinte, quer dizer, o Ministério da Defesa nunca teve uma história muito, vamos dizer assim, meritória, porque houve, antes desses dois generais, houve 10 ministros da Defesa, é muito, não é? Para você ter uma ideia, os comandos, que agora não se sabe se vão continuar ou não, desde a criação do Ministério da Defesa, os comandos das três forças, eles geralmente ficam 4 anos, ficam o mandato do presidente da República. Se o presidente é reeleito, então ele troca o comando. Mas as Forças Armadas sempre foram muito sensíveis a essa questão de trocar comandos. E aí é que o Bolsonaro agora está mexendo numa área delicada. O que mudou é que os dois últimos foram generais. Como que se criou essa questão de romper com a tradição de ministros da Defesa serem civis? Porque o governo Temer, onde uma das figuras principais, talvez a mais importante, era o general Etchegói, que assumiu o comando do recém-criado Gabinete de Segurança Institucional, como que o governo Temer inaugurou, depois de ter nomeado Raul Jungmann, ministro da Defesa, essa questão de ter um general. Porque ali já estava clara a volta dos militares ao centro do poder político. O general que fica, e eu acredito que os almirantes e brigadeiros de vez em quando não devem gostar de serem comandados por um general, a ideia não era essa. Quando foi criado em um longo processo do Ministério da Defesa, um dos argumentos centrais da Marinha é que o Ministério da Defesa poderia levar um dia um general mandar na Marinha, mas agora ninguém falou nada. Por que ninguém falou nada? Porque o PT estava fora do poder e é isso que interessava. Primeiro veio o Temer, depois veio o Bolsonaro, então o Ministério da Defesa foi militarizado. Quando o ministro da Defesa é demitido, em vez de ser a demissão de um ministro, é a demissão de um general. Isso significa o quê? Significa que se trata de um governo militarizado. Uma crise de ministério passa a ser uma crise militar. Agora, em relação também a essa troca de comando, né, muita gente falou que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro queria a demissão do comandante do Exército, o general Edson Leal Pujol. Mas não é comum se demitir um comandante do Exército em meio de mandato, né? Na verdade, os comandantes costumam ficar ali junto com o presidente durante o mandato inteiro. Como é que você vê essa possibilidade de demissão de um comandante do Exército em meio ao mandato presidencial, João? Eu acho que, apesar dessa íntima relação do Bolsonaro com os militares, desde o começo do governo houve uma certa tensão entre esse grupo que a gente chamava de civil e hoje em dia a gente pode chamar tranquilamente de neofascista. Está mais do que na cara que esse grupo é articulado a nível internacional, que ele continua a seguir instruções do Olavo de Carvalho, que ressurgiu agora, renasceu das trevas e apareceu falando de novo. E esse grupo tem aí esse personagem que agora desapareceu, porque veja bem, esse personagem é um homem-bomba, o Felipe Martins. Ele pode levar as conexões do governo Bolsonaro com o movimento neofascista internacional. Essa tensão entre o governo Bolsonaro e os militares, ela acaba, você veja, acaba gerando essa situação que nós estamos vivendo hoje.
Inclusive tem aqui, né, às vezes a gente vê algumas análises, leituras feitas na mídia tradicional de que existe uma ala ideológica, o que é até um termo pejorativo, porque parece que ter ideologia é um problema. O problema, no caso, é ser olavista, né? Então, que existe uma ala olavista, existe uma ala militar, uma ala pragmática, mas, na verdade, o olavismo também está em parte da cúpula das Forças Armadas, João. Então, essa que é a questão que não está clara, entendeu? Tem várias questões que não estão claras hoje, o que vai acontecer. O movimento neofascista ele é completamente diferente dos militares no governo? Pode ser, eu acho que até faria sentido se fosse. No mínimo, você pode dizer, no entanto, que esses generais que estão no governo são condescendentes com esse pessoal que eles conhecem perfeitamente bem, porque eles convivem dentro do Palácio do Planalto com eles. No mínimo, eles são condescendentes com esse grupo neofascista. Como esse grupo neofascista é responsável pela expulsão do general Santos Cruz, em maio de 2019, o general Santos Cruz, sempre que tem falado, tem atacado esse grupo, sem atacar o Bolsonaro em si, mas tem atacado esse grupo, que tem como um dos seus outros expoentes o próprio Eduardo Bolsonaro, que vive viajando pelo mundo aí para participar de congressos neofascistas. A outra questão que também não está muito clara eu acredito, por exemplo, o Piero Lerner, ele já está apontando, desde o momento em que aconteceu essa demissão, antes até ele já estava apontando, dias atrás, que os militares estavam começando a fazer uma operação de desembarque. Eu acho que ele tem toda a razão nisso. Eles estão começando a procurar se distinguir de um governo que eles ajudaram a criar. Agora, a questão é saber quem vai desembarcar. O alto comando do Exército, que representa o Exército, a Marinha, a Força Aérea, que estão aparecendo muito menos. Os generais vão sair, os que estão no Palácio do Planalto, evidentemente que não vão. O comando do Exército vai fazer um chamado para que todos os militares da ativa que estão no governo, que precisam de autorização do comando, voltem para a força e deixem o governo sem militares. Os militares da reserva vão ficar indignados, vão ficar do lado da sua força e vão sair do governo. Tudo isso mostra que, aparentemente, o que aconteceu é que o Bolsonaro elevou, como se fosse um jogo de pôquer, em que todo mundo está jogando R$10, ele elevou para R$100 e ele resolveu interferir diretamente numa área onde havia um certo acordo que ele não interferiria, nos comandos, não é? Daí para frente, o que vai acontecer é difícil da gente prever. Que ele fez que ele elevou essa aposta, ele elevou. E já tem pessoas que eu respeito, como analistas, dizendo que ele ganhou a curto prazo, mas que a longo prazo ele realmente instalou agora uma tensão com os militares, e que isso pode desembocar num afastamento vamos dizer, da instituição em relação ao governo. Mas nada disso está muito claro, porque o Bolsonaro, inclusive, se necessário for, ele vai apelar para a baixa oficialidade, como ele pode também apelar, e já está apelando, para a polícia militar. Então, o Bolsonaro, eu digo, o governo não é fascista, mas o Bolsonaro tem o fascismo como ideal. E o Bolsonaro está conseguindo fazer o que é o programa de governo dele, instalar o caos, inclusive agora nas relações dele com os militares. Agora, no aspecto da mudança, né, do Ministério da Defesa, a gente tem ali a saída do Azevedo Silva e a chegada do Braga Neto. Braga Neto, que foi aí também o primeiro militar a ocupar a chefia da Casa Civil desde da redemocratização, e é uma pessoa ali que inclusive tem uma certa proximidade com políticos do Centrão. Ele tenta abrir diálogos ali com o Congresso Nacional. O que pode mudar na gestão do Ministério da Defesa com a chegada do Braga Neto? Então, você veja, até agora, inclusive para entrevista para vocês, eu sempre falei que não havia cisões no mundo militar. Se houvesse, a gente um dia reconheceria, mas não havia. Eu acho que agora existe uma cisão em potencial entre os generais que vão ficar abraçados ao Bolsonaro e generais que talvez tenham começado uma operação de afastamento em relação ao governo. Então, aí sim a gente vai ter que analisar as coisas entre aqueles que ficaram no governo e aqueles que vão mostrar, como por exemplo foi o caso dessa entrevista do general Paulo, que é o chefe do Departamento de Pessoal do Exército, onde nessa entrevista ele procura
inclusive com alguns dados que já foram questionados, mas ele procura dizer que é uma maravilha o que está acontecendo na política dentro do Exército para evitar a Covid, mas com isso ele criou um contraste com o que está acontecendo fora da sociedade. Então, e também criou um problema sério, quer dizer, o Exército não pode se orgulhar egoisticamente dele ter conseguido impedir mortes dentro da Força Terrestre, enquanto que está acontecendo o morticínio dos 210 milhões de cidadãos que não estão dentro do Exército. Isso que me chamou a atenção, inclusive, né? Porque a leitura corrente é de que o presidente Jair Bolsonaro teria ficado irritado, né, com a entrevista do general, dizendo que haveria a possibilidade de uma terceira onda de Covid e também por conta da defesa do lockdown. Mas quando eu li, na verdade, o que me chamou a atenção é o fato de ele se jactar, né, de que no Exército, olha, aqui o nível de letalidade da Covid-19 é muito mais baixo por conta justamente de medidas mais restritivas, né? E também por conta da testagem, que são coisas que, na verdade, o resto da população não tem acesso. Então, é importante destacar isso também, né? Que, às vezes, talvez essa entrevista tenha irritado algumas figuras, mas por questões diferentes, João. Exato, e você vê, nós já vimos várias versões sobre por que saiu, então, o ministro da Defesa. Teria saído porque houve ele não concorda, o Exército não concorda que haja incentivo à rebelião da Polícia Militar. Teria saído por causa dessa entrevista, teria saído porque houve uma tentativa de estado de sítio, e assim por diante. Cada colunista escolheu uma e cada colunista, como é próprio do jornalismo, tentou sair com um furo, né? Mas isso não está claro. O que está claro é que a crise é militar porque o governo é militarizado. E, agora há pouco, uma pessoa que eu respeito, que é o coronel Marcelo Pimentel, ele se manifestou nas redes para dizer que aqueles dados também são complicados, porque às vezes eles falam de medidas que sempre foram tomadas, como por exemplo, quando os recrutas chegam, eles sempre ficam internos, não é só agora que estão ficando internos, e ele também coloca que às vezes se confunde, quando interessa eles falam só dos que estão na ativa, mas se eles fossem contar também os que estão na reserva, é lógico que contando todos que estão na reserva, você dilui o número de mortos. Então, houve um jogo de números ali que ele desvendou nas postagens que ele tem feito no Twitter e no Facebook, Marcelo Pimentel. Agora, a gente conversou o ano passado também, João, e àquela altura ali você vinha descrevendo como é que foi primeiro a adaptação dos militares ao governo Bolsonaro. Existia ali uma perspectiva, inclusive, né, com a presença do general Santos Cruz, de que o Bolsonaro pudesse ser domado, de certa forma, pelos militares, pudesse ser doutrinado. Mas isso ali, logo de cara, já deu para ver com a própria demissão do Santos Cruz, também antes a demissão do Gustavo Bebiano, que era uma das pessoas ali que fazia essa ponte, isso já se mostrou que era impossível. Então, hoje a visão continua a mesma, João? Quer dizer, os militares acham que podem moderar de alguma forma, moderar não digo nem no sentido do autoritarismo, mas em amplo sentido, o presidente Jair Bolsonaro, mas isso é impossível? Não, acho que nessa altura do campeonato nem eles mais acham isso. Os dois generais que são as três generais são mais associados ao Bolsonaro, que estão no governo, no centro do governo, que é o Ramos, o Heleno e o Braga Neto, esses daí já praticamente declararam que eles gostam mais do Bolsonaro do que qualquer outra coisa e que não vão sair do governo. Então não existe mais essa perspectiva. Por outro lado, o meu colega Piero, ele já tinha falado em 2019 que os militares, eles sempre agem organizadamente e que se eles saíssem do governo também seria organizadamente, já com um plano B. Nessa altura do campeonato, onde nós estamos hoje, em março, quase abril, né, perto do aniversário do golpe de 64, nessa altura do campeonato eu acho que os militares já estão começando a pensar em outra alternativa para deixar o Bolsonaro, mas continuar no poder no futuro governo. E essa alternativa, ao que parece, no momento, seria o Moro na cabeça e o general Santos Cruz como vice. Quer dizer, na verdade, então parte da cúpula militar, ou pelo menos ali do generalato, já estaria trabalhando com uma hipótese de se manter, na verdade, pela via eleitoral, no caso? Exatamente, porque eu acredito que não seja o projeto deles um golpe de Estado, uma intervenção que chamaria a atenção do mundo. A ideia, como você mesmo lembrou, era ficar nos bastidores, né, eminências pardas. Mas o Bolsonaro não adianta, ele anda com uma lanterna, onde ele aponta aquela lanterna, ele estraga uma pessoa. E ele aponta para todo mundo. Cada vez que ele aponta a lanterna dele para alguém, essa pessoa
passa a ter, no mínimo, um problema muito sério de imagem, né? Ou então essa pessoa desmorona. Basta dizer que 2 meses depois do início do governo, ele demitiu aquele fiel escudeiro, o Bebiano, que logo depois morreu de desgosto. Você pode imaginar uma maldade maior do que essa? Agora, nesse caso, né, da gente ter uma cisão dos militares ali, ou até um desembarque deles do governo de Jair Bolsonaro, você acredita que o presidente poderia recorrer a alguma tentativa de solução pela força, não recorrendo aos generais, mas sim a baixa patente ali, a base das Forças Armadas e também, eventualmente, as polícias militares, como a gente vê aí que existe uma relação íntima do bolsonarismo com as polícias militares dos estados? Vamos dizer assim, tentativa não faria sentido, mas o presidente é maluco o suficiente para tentar isso. Então é bom a gente não descartar totalmente. Com relação ao desembarque, seria um desembarque do governo Bolsonaro para evitar um desembarque do poder nas eleições de 22. Tá certo, João Roberto. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Bom dia para vocês todos aí. Bom dia. Nós conversamos aqui com o professor sênior da Universidade Federal de São Carlos, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, João Roberto Martins Filho. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.